Olá, turma! Quem fala é o professor Alexander e nesse vídeo a gente vai resolver o exemplo 5.18 do capítulo 5 da nossa disciplina de circuitos elétricos, tá? Então essa questão, ela quer que a gente determine a tensão VAB, que seria essa tensão aqui, ó, entre esses dois pontos, que é a tensão sobre o resistor R2, né? A tensão VCB, que é a tensão entre esses dois pontos, que é a tensão no resistor R1, e a tensão VC, que é a tensão, né, na verdade, o potencial aqui, nesse ponto C. E aí, enquanto essas duas são diferenças de potencial, aqui a gente quer saber qual é o potencial nesse ponto, né, desse circuito aqui. Tá bom? Então, ó, vamos começar observando o seguinte, ó, que existe um potencial aqui, E2, de mais 35 volts. Ok. E do lado de cá, a gente tem um potencial, E1, né, de menos 19 volts. Significa que a diferença de potencial entre esses dois pontos, ou seja, a diferença de potencial experimentada por todo esse caminho daqui, né, todo esse ramo, ela vai ser de, aí a gente pega o maior menos o menor, né? Seria 35 menos 19, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. 35 menos 19, isso vai ser 35 mais 19, que é 54 volts. Então a diferença de potencial, ó, é 35 menos 19, quer dizer que a diferença de potencial nesse caminho aqui é de 54 volts. Beleza. O que mais que a gente sabe, ó? A gente sabe que nesse caminho, né, nesse ramo, a gente tem dois resistores em série, sendo um resistor de 25 ohms e outro de 20 ohms. E aí, como eles estão em série, a resistência total é a soma das resistências, né? Então 25 mais 20 vai dar 45. Significa que isso daqui, ó, as resistências, né, nesse caminho equivalem a uma única resistência de 45 ohms, que é o que eu desenhei aqui, ó. A gente acabou de criar um circuito onde a gente conhece a diferença de potencial. A gente poderia substituir isso daqui por uma fonte, né, de 54 volts, mas só para poder ter uma noção, né, a gente conhece a tensão e a gente conhece a resistência. Lembrando que na fórmula a gente tem que a tensão, o V, é igual a corrente vezes a resistência. Nós temos o V, nós temos o R, então a gente consegue calcular o I. É só a gente passar o R que está multiplicando para o outro lado dividindo. A gente então tem que o I é igual a V dividido por R. Nós temos o V, que é 54 volts. Nós temos o R, que é 45 ohms. 54 dividido por 45, isso vai dar 1,2 ampere. Então nós conhecemos agora a corrente que flui através desse ramo aqui. É 1,2 ampere. E agora, para que serve essa informação do 1,2 ampere? Porque a partir desse momento, como nós temos a corrente, a gente é capaz de determinar as tensões em cada ponto, certo? Por quê? Porque, naturalmente, como eu falei, a tensão é a corrente vezes a resistência. Nós temos a resistência, agora nós temos a corrente, e a gente vai ser capaz, então, de determinar a tensão, que é o que o exercício está pedindo. Então, ó, vamos ver o que a questão colocou aqui, tá? Ele já colocou 1,2 ampere para facilitar. E aí agora a gente vai calcular o VAB primeiro. O VAB, ó, é essa tensão aqui, ó. VAB é essa tensão aqui, ó. Onde o mais, ó, observa que o mais está em cima e o menos está embaixo. Olha, aqui é menos 19 volts, aqui é 35 volts. Nessa notação aqui, ó, colocando o mais em cima e o menos embaixo, a gente está supondo, tá? Considerando mais e menos, a gente está supondo que vai ter uma queda de tensão daqui para cá. E de fato vai ter uma queda, né? Começou em 35, aqui vai chegar em menos 19, então o que a gente espera é que tenha uma queda daqui para cá e depois tenha outra queda daqui para cá. É isso que a gente está esperando que vai acontecer. Por isso essa notação mais menos aqui que foi adotada nessa figura, ela faz sentido, né? Ela está correta, porque vai ter de fato uma queda de tensão. Tá vendo? O mais está em cima e o menos está embaixo. A corrente está nesse sentido aqui, né? Ela sai do potencial maior e vai na direção do potencial menor. Então a corrente está nesse sentido e aqui o mais com menos está correto, que vai indicar que vai ter uma queda de tensão. Então, como que a gente calcula esse VAB? Esse VAB, ele é
pega a corrente, né, que a gente calculou, que é igual a 1,2 A, vezes o valor da resistência, que é 25 ohms. Isso vai dar 30 volts. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Ó? Só para a gente poder entender, né? A gente tem um potencial de 35 volts. Esse potencial aqui de 35 volts, ele se repete aqui no ponto A, né? Não tem nenhuma resistência aqui. Então, o potencial aqui vai ser igual ao potencial aqui. 35 volts. A gente acabou de calcular o VAB, que é 30 volts. Então, daqui para cá, teve uma queda de 30 volts. Significa que o potencial aqui em B, ó, se a gente fosse perguntar, qual é o potencial em B? Quem é VB? É 35 menos a queda de 30. Aqui o potencial é de 5 volts. Então, se a gente for medir o potencial nesse ponto B, ele vale 5 volts, tá? E aí, agora o que a gente vai fazer? Vamos calcular o VCB, que seria, então, essa diferença de potencial. Observa que o mais agora está embaixo, tá? Ele está considerando que o mais está embaixo e o menos está em cima. Por isso que ele chamou de VCB. Aqui chamou de VAB, porque o mais está no A, né? Aqui está chamando de VCB, porque ele está considerando o mais no C. Só que aí qual é o problema? O problema é que da forma como ele considerou o VCB, ele está considerando que vai ter um aumento de tensão daqui para cá. E não tem um aumento de tensão, né? Se aqui, ó, é 5 volts e aqui é menos 19, significa que a gente está esperando uma queda, né, de tensão, né, de 24 volts, não é isso? Então, na verdade, o que a gente esperaria aqui é que seria 24 volts a resposta, né? Mas o mais estaria em cima e o menos estaria embaixo, né? Só que, como ele colocou invertido, o resultado não vai dar 24 volts, vai dar menos 24 volts, né? Esse menos aqui, desse resultado, não significa que a tensão é negativa, né? Significa, na verdade, que a notação que a gente estipulou para aonde é o potencial positivo e aonde é o negativo, que está invertida. Então, na verdade, aqui é 24 volts, só que o mais deveria estar em cima e o menos deveria estar embaixo. É isso que está acontecendo. Mas como o menos está em cima e o mais está embaixo, a gente colocou menos 24 volts. Então esse menos é para denotar o quê? Que essa notação inicial que o circuito, né, da figura considerou, ela está invertida. Na verdade, aqui deveria ser mais e aqui deveria ser menos, e aí sim a gente teria 24 volts positivo, que representa essa queda de 24 volts daqui para cá, tá? Então ele vai do mais para o menos, tem uma queda de 24 volts, ou, né, como está aqui, no menos para o mais, então a tensão é de menos 24 volts. Novamente vai representar uma queda de 24 volts, tá? O fato é que a gente precisa ter uma queda de 24 volts daqui para cá. Então aqui era 5 e aqui, né, 5 menos 24 vai dar menos 19. Tá, mas como que o problema calculou? Ele calculou usando a mesma fórmula que a gente calculou aqui em cima, né? Que seria pegar a corrente vezes a resistência. Se fizer 1,2 vezes 20, isso vai dar 24 volts, tá? Então, de qualquer maneira que a gente observar, fazendo a corrente vezes a resistência, ou então observando os potenciais, a gente é capaz de chegar no mesmo resultado. Que aqui tem uma queda, primeiramente, né? Aqui a gente tem uma queda, como a gente calculou, de 30 volts. Então, o potencial aqui é de 5. E aí aqui, ó, a gente tem mais uma queda de 24 volts. E aí, né, 5 menos 24 vai dar menos 19 volts. Olha, aqui é o potencial aqui, ó. O potencial aqui é de menos 19 volts. E aí, ó, se a gente fosse fazer agora esse mesmo raciocínio, só que começando de baixo e ainda até em cima. O potencial começa em menos 19, que é o potencial em C. O VC é menos 19. Nós temos uma elevação de 24 volts. Então, menos 19 mais 24, isso vai dar 5 volts, que a gente já sabe que é o potencial em B. E aí, novamente, a gente tem uma elevação, só que agora é de 30 volts. E aí né, 5 mais 30 vai dar 35 volts, que a gente sabe que é o potencial nesse ponto. Então, essa coisa de ficar identificando o potencial, observando o caminho, né? Isso é bastante interessante para a gente conseguir entender o que está acontecendo dentro desse circuito, tá? Então, ó, só para resumir, a gente tem que o VAB é 30 volts, o VCB é menos 24 volts, porque a notação aqui está invertida, né? E o VC, que é o potencial em C, é menos 19 volts.
E, né, na verdade, o grande objetivo desse problema era a gente redesenhar o circuito. Redesenhar esse circuito daqui, ó. Só que agora usando os símbolos padrão de fonte de tensão CC. Lembrando que o símbolo é esse daqui, né, da fonte de tensão. Então, esse circuito daqui, ele é exatamente o mesmo circuito daqui, tá? Só que o que a gente fez, ó? Repara que nesse ponto daqui, ó, no ponto a tensão ela precisa ser de 35 volts, né? Que é esse ponto aqui. Então o que a gente fez? A gente partiu do terra, a gente sempre vai partir do terra, né? Partimos do terra, colocamos uma fonte, observa, né, que o menos está embaixo e o mais está em cima. Significa que está tendo uma elevação de tensão de 35 volts, beleza? Então a gente está tendo aqui, ó, a tensão aqui é zero, que é o terra, elevou 35 volts. Então a tensão aqui é 35 volts. A tensão que chega aqui é 35 volts. E aí nós temos, ó, temos a queda de 30 volts, temos a queda de 24 volts. Então a tensão aqui, ó, é de menos 19 volts. Mas como é que eu faço para dar o terra aqui? Eu vou ter que menos 19 mais 19, ó, repara que o menos está para cá e o mais está para cá. Vai ter uma elevação de 19, menos 19 mais 19. A gente volta para o terra. Isso daqui, ó, pode estar ligado no mesmo terra, tá? Pode estar ligado no mesmo ponto de aterramento. Se a gente ligar isso daqui num terra, usar uma fonte de 35 volts e uma fonte de 19 volts, a gente reproduz exatamente a mesma situação que está nesse circuito aqui, tá? Então isso que a questão está mostrando. E indo por esse caminho, a gente vai observar a mesma coisa, ó. Começa no zero e aí seguindo para cá. Só que agora quem está em cima é o menos, né? Então a gente está tendo uma queda de 19 volts. Então começou no zero, chegou aqui, menos 19. Aí aqui tem a elevação de 24, que vai dar 5, vai ter a elevação de 30, que vai dar 35, vai chegando 35, quando chega aqui, ó, tem uma queda de 35 volts, e aí a gente tem então 35 menos 35, voltamos para o zero, tá? Então, fechamos esse problema, né? O objetivo desse problema era calcular as tensões e também reproduzir, né, esse circuito aqui da figura 5.45, redesenhando ele usando os símbolos padrão da fonte de tensão de corrente contínua, tá? Tá bom? Então fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!